Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar o comportamento das exportações brasileiras. O nosso convidado é o Dr. Daniel Martelletto Godinho, ele é secretário de Comércio Exterior do MIDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a quem agradeço pela presença aqui conosco. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Apesar disso, espera-se que o país tenha uma presença muito mais expressiva no comércio internacional. Para que isso ocorra, há vários desafios que precisam ser superados. Entre eles, a necessidade de organizar estratégias que permitam aumentar ainda mais as exportações brasileiras, principalmente de produtos industrializados, já que a indústria nacional foi o setor mais afetado pela crise econômica internacional. Doutor Martelletto, nós temos aí um quadro inicial para o senhor nos dar um raio-x, né? Como que a crise internacional afetou o comportamento das exportações brasileiras? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. A crise internacional afetou o comércio mundial como um todo. Houve uma retração forte do comércio internacional, concentrada no ano de 2009, mas que ainda, até os dias de hoje, mostra os seus reflexos. Portanto, um dos grandes desafios para a pauta de exportações brasileiras, obviamente, é a plena recuperação de mercados tradicionais para as exportações brasileiras, com destaque para a União Europeia e especialmente para os Estados Unidos. Com essa recuperação, sem dúvida alguma, nossas exportações e, ainda mais, nossas exportações de produtos manufaturados poderão voltar a ter o destaque do passado e crescerem, sem dúvida alguma, nos próximos anos. Agora, nós tivemos um comportamento muito interessante, porque, apesar da crise que afetou o mundo inteiro, em geral, o comércio internacional, como o senhor disse, países como a China, que se transformaram em principal parceiro do Brasil, em muitos casos, esses países continuam demandando muito das exportações brasileiras, sobretudo produtos primários. Qual comentário o senhor poderia nos traçar sobre esse quadro? Bom, em primeiro lugar, uma estratégia brasileira desenhada há alguns anos permitiu que o Brasil passasse pela crise com menos problemas que alguns outros países tiveram. No caso específico do comércio exterior, a diversificação de nossos parceiros comerciais ao longo dos últimos 15 anos foi fundamental para que nós pudéssemos passar pela crise com mais tranquilidade. Portanto, se nós pensarmos no cenário do comércio exterior brasileiro há 15 anos atrás, nós veríamos uma concentração muito grande de exportações para os Estados Unidos e para a União Europeia. Esses mercados, sem dúvida alguma, continuam muito importantes para as nossas exportações. O Brasil sempre será um parceiro comercial forte dos países dessas regiões, mas nesses anos nós também passamos a comercializar cada vez mais com a Ásia, sobretudo, e a China, como mencionado, com um forte destaque, mas também com outras regiões, como a África, como a própria América do Sul. É importantíssimo lembrar o fenômeno do Mercosul nesse sentido. O Mercosul, desde sua criação em 1991 até hoje, fez com que as trocas comerciais entre os parceiros do bloco aumentassem cerca de 16 vezes. Portanto, isso é um número muito expressivo e muito acima da média de exportações brasileiras para outras regiões. Então, eu diria que a diversificação de parceiros é a resposta-chave para a questão da superação, enfim, da tranquilidade relativa com a qual o Brasil conviveu com a crise internacional. Nós sabemos que a sua secretaria, logo no segundo dia útil de cada mês, faz um quadro do mês passado, imediatamente passado, né? O que o senhor pode nos dizer acerca dos resultados desse primeiro quadrimestre das exportações brasileiras? Nós temos um cenário de queda de exportações, uma queda de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado e uma queda ainda mais acentuada no lado das importações. Portanto, esse resultado somado faz com que o saldo comercial brasileiro, hoje negativo, nós temos hoje um déficit no quadrimestre de 5,5 bilhões de dólares, mas é um saldo, é um déficit inferior àquele registrado no mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos 6,2 bilhões de dólares de déficit. A nossa projeção
para o final do ano, para o acumulado do ano, é um resultado positivo, como tivemos no ano passado. No ano passado nós tivemos 2,6 bilhões de dólares de saldo comercial, de superávit comercial, e esse ano nós esperamos, não traçamos ainda metas, enfim, mas de qualquer forma nós esperamos sim um resultado positivo. Teriam havido fatores especiais que concorreram para que nesse primeiro quadrimestre se justificasse essa queda? Quais seriam eles? Nós temos uma queda, enfim, concentrada nos produtos manufaturados, mais uma vez muito ligada à questão da não recuperação plena das economias para as quais tradicionalmente exportamos produtos manufaturados. União Europeia com destaque, há uma queda de cerca de 17% das exportações brasileiras para a União Europeia. Para os Estados Unidos temos tido uma recuperação forte, mas, enfim, ainda não com os resultados de anos anteriores. Portanto, essa é sempre uma ponderação importante a ser feita para que nós entendamos o resultado total do comércio exterior brasileiro. Um outro fator fundamental que afetou o resultado do ano passado e continua afetando neste ano é o comportamento da chamada conta petróleo. As exportações e importações de petróleos e todos os seus derivados. No ano passado, nós tivemos um déficit comercial de 20 bilhões de dólares nessa conta. Nesse ano, nós temos uma pequena recuperação, um aumento de exportações brasileiras, uma ligeira diminuição de importações, o que faz com que o déficit comercial tenha, enfim, diminuído um pouco. Mas, no total, até o período, até final do mês de abril, nós ainda convivemos com déficit comercial. Agora, pela ordem, os nossos destinos de exportações são a China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão, né? Esse quadro está se mantendo? Existe algum sinal que isso possa se alterar? Porque, por exemplo, a China foi uma novidade, mas uma novidade estupenda, considerando a economia internacional, que, aliás, ela surpreendeu a todos. Haverá alguma mudança também nesses nossos destinos? Olha, nós não trabalhamos, não esperamos uma mudança a curto prazo nessa, enfim, no ranking de destinos e também de origens de importações brasileiras. A ordem é rigorosamente a mesma no lado das importações. A China em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo e a Argentina em terceiro. A China surge nos últimos 10 anos como, enfim, o principal país no comércio internacional, não há nenhuma dúvida em relação a isso, e outra não podia ser a relação com o Brasil. Do ponto de vista das exportações brasileiras, hoje a China representa aproximadamente 20% das nossas vendas. Os Estados Unidos, em segundo colocado, tem aproximadamente um share de 12%. Portanto, há uma diferença muito grande. Há um fenômeno interessante ocorrendo no ano de 2014. O crescimento das exportações brasileiras para os Estados Unidos, pela primeira vez em muitos anos, supera a taxa de crescimento de exportações para a China. Mas, mesmo assim, nós temos uma taxa importante de crescimento para a China de 14%, nos Estados Unidos 17%, e essa diferença não fará com que haja uma inversão nesse ranking de destinos das exportações brasileiras. Vamos falar aqui da nossa exportação para o terceiro colocado, a Argentina. Há algumas dificuldades eventuais, mas ao longo desses últimos anos tem se mantido uma linha de crescimento. E isso parece ficar escondido debaixo de certas manchetes de jornal, de alguns segmentos da imprensa, que não veio um crescimento. E como nós não vamos falar de futebol entre Brasil e Argentina, é fácil explicar o que se deve aí quando, em determinado momento, certos setores empacam. O que ocorre? São coincidências? Porque uma coisa importante é que as exportações para a Argentina têm uma presença na pauta de produtos industrializados de forma muito acabada, né? Exatamente. Bom, a Argentina é um parceiro comercial estratégico para o país e nós não podemos analisar, enfim, a qualidade da relação comercial olhando para
casos pontuais. A Argentina sempre foi um importante parceiro comercial, hoje representa cerca de 9% do total das exportações brasileiras, e desse total de exportações, cerca de 85% são de produtos manufaturados. 85%? Portanto, que é uma qualidade da exportação. Exatamente. Na pauta total brasileira, cerca de 54% das exportações são de manufaturados. Se pegamos o caso extremo, o caso chinês, obviamente influenciado por uma forte demanda de produtos de commodities agrícolas e minerais, nós temos com a China cerca de 95% das exportações concentradas em produtos básicos. Com a Argentina, nós temos 85% em produtos manufaturados. Portanto, e digo isso sem nenhum, obviamente, preconceito em relação a exportações agrícolas, são importantíssimas para o país. Não são todos os países que têm a competitividade brasileira nessa área que deve ser preservada e incentivada. Muitos se esquecem que atrás de cada safra agrícola há também muita tecnologia embutida, muita inovação, muito trabalho. Então isso tem que ser preservado. Mas óbvio que a qualidade da pauta também importa. Quanto mais agregarmos valor, mais valor tem as exportações, maior a qualidade do trabalho, enfim, nós temos uma série de vantagens também na agregação de valor às exportações, e daí a importância, sobretudo estratégica, da Argentina, mas também de todo o Mercosul e de nossos vizinhos do continente. Pois é, olhando não apenas a Argentina e não apenas o Mercosul, se nós examinarmos a América do Sul e o Caribe, inclusive, nós observamos que há uma vigência nessa qualidade de exportação de produtos industrializados, manufaturados, e, de certa forma, isso significa um ganho importante para a indústria brasileira, que foi o setor, como dissemos na abertura, que mais sentiu os efeitos da crise internacional. Como é que o senhor comentaria isso? Muito bem lembrado. É verdade, a América do Sul como um todo e a América Latina como um todo trazem basicamente o mesmo comportamento em relação às exportações brasileiras, são sim concentradas em produtos manufaturados e, como muito bem lembrado novamente, nos últimos anos nós tivemos um boom dos preços das commodities que não foram afetadas pela questão cambial, mas a questão cambial e a crise econômica internacional afetaram sobremaneira as exportações, não só brasileiras, mas mundiais de manufaturados. É importante dizer, e se comenta muito sobre uma eventual desindustrialização, primarização da pauta brasileira, isso, enfim, não tem nenhuma relação possível com a realidade. O que ocorre é que nos últimos anos, com essa demanda concentrada em produtos agrícolas, obviamente, e minerais, puxadas pela China, a demanda puxada pela China fez com que o preço desses produtos subisse muito. E fez com que o comércio mundial como um todo, não somente as exportações brasileiras, mas as exportações de todos os grandes players do comércio internacional se concentrassem, aumentassem no lado das commodities. Portanto, realidade mundial, nós tivemos um impacto muito duro para as manufaturas brasileiras, para as exportações de manufaturas brasileiras e mundiais. Portanto, daí a importância, mais uma vez, da região como, enfim, destino primordial das exportações desses produtos. Nós vamos fazer uma pequena pausa no próximo bloco, nós vamos analisar também as exportações e também nos seus aspectos de volume, de preços, e para alguns outros destinos e também algum tipo de produtos. Mas já já a gente volta com Agenda Econômica.